Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso devocional, que acontece todas as terças e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, para a gente juntos aqui crescer cada vez mais com inteligência emocional, com inteligência espiritual, para você construir uma base, uma estrutura mental, emocional, para você lidar com a sua vida. Lidar da melhor forma, tomar melhores decisões. Bom dia, Tereza, bom dia para quem tá chegando aí, muito bom! No devocional de hoje, nós vamos falar como lidar com os desafios da vida. Como é que a gente toma melhores decisões, como que a gente lida com um momento talvez mais difícil, como é que a gente se comporta em um momento bom da vida. Então nós vamos amadurecer, trazer aqui amadurecimento emocional e espiritual sobre esse assunto. A ideia, como eu falei aqui, é você construir uma base, uma estrutura emocional para você lidar com a sua vida. Hoje em dia, muitos problemas acabam engolindo as pessoas porque elas não têm base, estrutura, elas não têm assim algo emocional forte, fortalecido para lidar com os desafios. Então os problemas, os desafios começam a ser maiores que essa pessoa, né? Então a gente tá vendo muita gente entrando em depressão, crise de ansiedade, gente que nunca teve ansiedade começa a ter pânico, desespero, medo. Por quê? Porque ainda não está com a base emocional fortalecida para lidar com aquilo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então seja muito bem-vindo aqui, bem-vinda. Pra gente começar a falar, hoje nós vamos falar de Tiago 5, então se você tá com a Bíblia aí, abre sua Bíblia, Tiago 5:13. Nós vamos falar sobre esse versículo, deixa eu colocar só o título aqui. Você que está acompanhando a live, você que está acompanhando o devocional, você que está aqui firme e forte, você que está chegando agora, aproveita e já encaminha aqui no aviãozinho o devocional para pelo menos 5 pessoas que você deseja que essa pessoa abra a mente, que essa pessoa se conecte com Deus e se transforme como você tem sido transformado. Então já encaminha essa live, pensa aí, 5 pessoas especiais para você e coloca o dedo no aviãozinho aqui, ó, e já encaminha para essa pessoa. E lembra do nosso combinado, toda vez que eu falar algo que fizer sentido, que tocar seu coração, que fizer sentido para você, aperta o coraçãozinho. Quanto mais eu vejo o coraçãozinho aqui subindo, mais eu sei que o conteúdo faz sentido para você. Bom dia, Graziela, sejam muito bem-vindas. Silvana, Emax tá aí. Muito bom, Andréia. Então já abre aí, vou direto aqui ao ponto agora, Tiago 5:13. Como é que a gente lida com os desafios da vida? É sobre isso que a gente vai falar. E Tiago 5:13 diz assim: algum de vocês estão sofrendo? Algum de vocês está sofrendo? Deve continuar orando sobre isso. E todos quantos têm motivos para serem felizes ou gratos, devem estar continuamente cantando louvores. Às vezes a gente lê isso aqui e fala, legal, interessante. Só que aqui tem ouro, aqui tem sabedoria para você lidar com seus momentos de altos e baixos da vida. Olha só que interessante. O que esse versículo diz pra gente? Se você está sofrendo, você deve orar. Se você está sofrendo, você deve orar, continuar orando. E eu quero falar sobre isso aqui. Se você está feliz ou tem motivo para ser grato, você deve o quê? Continuamente cantar louvores. O que diz aqui? Nós temos a emoção da tristeza e da alegria. Então, uma pessoa que está sofrendo e uma pessoa que está grata e alegre por algum momento na vida dela. Aqui nesse versículo diz assim: diante das suas emoções, faça algo. Só que orienta quem sofre a orar e orienta quem está feliz a cantar louvores. O que eu quero dizer aqui? Vou até compartilhar uma história com vocês que aconteceu comigo recentemente. Eu estava em um momento de angústia. Não sei se você já passou por algum momento na sua vida que é algo angustiante que você precisa resolver. Aquilo lá te machuca, te incomoda e você não sabe como resolver. Você está dentro de uma situação e você não sabe como resolver. E aqui diz assim, quando você está sofrendo, ore continuamente. Eu orei durante 6 meses. 6 meses todos os dias orando por aquela situação. Olha só que interessante. Um belo dia, estou eu na minha casa, passando assim no meio do corredor, de repente eu escutei uma voz. Faça isso, isso, isso e isso. Gente, eu fiz. Deus não erra. Deus é certeiro demais. Ele dá um ordenamento para você na hora certa, do jeito certo, e ele te direciona. Mas você precisa estar com o espírito ativo, e é sobre isso que a gente vai falar aqui.
E olha só que interessante. E diz aqui, ó, quando você está sofrendo, angustiado, triste, alguma coisa te incomodando no seu coração, você deve orar continuamente. São 6 meses de oração. Chegou uma hora que eu falei, isso não vai se resolver, isso não vai ter jeito. E eu comecei a desistir até, sabe? Eu falei, pra que eu vou ficar orando? Não tá dando certo. De repente, depois de 6 meses, eu escuto aquela voz. O que é isso? Quando você está num momento difícil da sua vida e angustiante da sua vida, aquela sensação de ansiedade, de tristeza, quando você ora, primeira coisa que você faz, você abre o seu coração. Você coloca para Deus todos. A oração é a coisa mais poderosa que existe para um ser humano se restaurar, se curar e resolver algum problema na vida dele. Você se coloca diante de Deus, você abre o seu coração. Eu me lembro de todas as vezes, tinha dias que eu ajoelhava e chorava. Você coloca o seu coração diante de Deus, você coloca os seus problemas diante dele. E o que isso te ensina? Quando você está num momento angustiante, você começa a orar por um tempo, você começa a saber o que é perseverança, o que é paciência. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, quando você está num momento de muita tribulação na sua vida, de muito problema, fala assim, celebrar no sentido de espera nesse problema. Porque esse problema vai te trazer experiência, esse problema vai te trazer paciência e perseverança. Então, muitas pessoas não resolvem os problemas delas porque não tem paciência, porque não tem perseverança, porque não ora. É muito doido pensar isso, né? Porque, olha só, Deus tem paciência com você. Deus tem paciência com seus erros, com as suas decisões. Por que você não vai ter paciência com o outro? Por que você não vai ter paciência com os erros das outras pessoas? Por que você não vai perseverar nos seus problemas para você resolver eles? Então isso aqui é poderoso, porque diz assim, alguém de vocês, né? Algum de vocês está sofrendo, deve continuar orando até você ter a resposta. Continuar orando. Continuar é uma palavra que exige tempo, processos. Hoje as pessoas estão muito imediatistas, né? A gente quer tudo pra ontem, quer resolver as coisas assim. Não tá dando certo, larga. As coisas estão muito descartáveis. Só que aqui diz continuar orando. Porque pega essa chave que eu vou trazer aqui pra você. Tem muitas pessoas que estão tristes. E elas começam a nutrir a tristeza. Elas começam a nutrir esse sentimento. Tem gente que alimenta muito as próprias emoções. É como se você ficasse dando comida para suas emoções o dia inteiro. Então você alimenta suas emoções, você alimenta sua tristeza, você alimenta sua angústia, você fica alimentando sua ansiedade, dando comida mesmo, alimentando mesmo essas emoções. E quando você fica alimentando as suas emoções, você não consegue ouvir o espírito. Porque existe uma hierarquia entre o espiritual e o emocional. Se o seu emocional estiver desregulado, se ele não estiver estruturado, se você estiver confuso emocionalmente, você não consegue ouvir o espírito. Então o que Deus diz aqui? Você está triste? Começa a orar. Começa a aproximar a sua emoção do seu espírito. Submete a sua tristeza para ouvir a sua parte espiritual, para se conectar com Deus. O que normalmente as pessoas fazem quando elas estão tristes? Elas ignoram a parte espiritual e elas começam a comer demais, a trazer a depressão para dentro de casa, a ansiedade, a querer descontar nas pessoas, aí acumula raiva, angústia, ódio, aí vira uma bola de neve, porque a pessoa tá só no campo das emoções. Então o que aqui nesse versículo poderoso diz pra gente? Tá sofrendo? Ore. Ore. Ó o coraçãozinho subindo aí. Tá fazendo sentido pra alguém isso aqui. Coloca aí se estiver fazendo sentido. Aperta o coraçãozinho aqui do lado. Já encaminha essa live para pessoas que precisam ouvir essa palavra. Porque momentos de sofrimento, muitas vezes quando você tá dentro de um problema, você não entende o todo e tudo que você tá aprendendo diante daquele problema. Muitas vezes você tá indo tão bem na vida e sua vida tá fluindo que você não tá atento às coisas. Então, a tristeza é como se ela descesse um degrau para você aprender coisas que você não aprendeu, para você amadurecer aqui, para você realmente ir para o próximo nível. Então, quando eu conto isso para vocês, da minha história, que eu fiquei 6 meses orando por algo que estava me angustiando, e esse algo, né, e aí eu tive um direcionamento de Deus, e eu resolvi isso,
Você fica muito mais maduro para ir para o próximo nível. São 6 meses angustiadas, mas são anos mais madura. São anos que você cresce e se desenvolve. Então, muitas vezes, Deus está preparando você. Deus está preparando você na angústia, na tristeza, para que você aprenda coisas que você ainda não aprendeu. Seja ter mais paciência, seja perseverar, seja orar e criar um relacionamento com Deus. Então tem momentos de angústia e sofrimento que você está passando na sua vida para você amadurecer emocionalmente e espiritualmente para você ir para o próximo nível. Porque se tudo estiver bem, você não fica atento a coisas que você só enxerga quando você está mal. Tem coisas que você só enxerga quando você cai, quando você está no fundo do poço, quando você está triste. Só que o que acontece? Se você está no fundo do poço, angustiado, ansioso, lá no fundo, e você não se submete, olha lá o que a gente falou, as suas emoções ao espírito, se você não ora, se você não alinha o espiritual e o emocional, você fica sofrendo demais, alimentando suas emoções. Com angústia, você fica como se aquilo fosse uma pessoa e você tá alimentando, e essa pessoa tá até engordando, e essa pessoa tá ali, ó, enorme no sentido de quanta tristeza e angústia tem dentro de você, quanta coisa mal resolvida tem dentro de você. Então, quanto mais você ora, primeiro que orar é colocar pra fora. É você começar a pensar e a falar o que você tá sentindo. E quando você se expressa, você também se entende mais. Segundo, você coloca e entrega os seus problemas para Deus. Você começa a confiar, você começa a ter fé, a criar um relacionamento com Deus. A sua vida começa a mudar. Se você fica só no campo das emoções, você quer resolver com a força dos seus braços, só no campo das emoções, você quer tomar suas próprias decisões. E olha só que curioso. As nossas emoções, elas são confusas. A nossa realidade, muitas vezes, é distorcida pelas nossas crenças, por tudo que a gente aprendeu, viveu, pelos traumas. Se você confia só nas suas emoções, você vai errar. Se você fica confiando só nas suas emoções, você vai errar. Porque as emoções, elas querem, muitas vezes, vingança, raiva, acumula ressentimento. Você tem crença, um monte de crenças erradas sobre dinheiro, sobre relacionamento, traumas, bloqueios, que se você confia só nas suas emoções, você acaba tomando decisões erradas, agindo por impulso na sua vida. Agora, se você submete as suas emoções ao seu espírito, o espírito é soberano. Deus, ele vai dizer para você como organizar tudo isso, como tomar melhores decisões, mas você só consegue ouvir o espírito quando você coloca suas emoções debaixo do espírito. Quando você se submete e fala: Deus, vou compartilhar, vou falar, vou orar. Então, olha, algum de vocês está sofrendo, deve continuar orando. Continuar é a palavra-chave aqui. Quando você continua orando, você se abre para um relacionamento com Deus. E continua orando, você vai ter as respostas. E vai ter as respostas de uma forma sobrenatural que você vai falar: é Deus. Não tem como essas coisas acontecerem assim. E você vai começar a perceber e viver experiências com Deus. Só que aqui também diz uma coisa, olha só, se você tá feliz, ou se você tá grato por alguma coisa na sua vida, você deve estar continuamente, olha a palavra continuamente de novo, continuamente cantando louvores. Muitas pessoas, quando estão felizes, alegres, ou, número 1, elas não celebram essa alegria e essa gratidão. Tem gente que quando faz algo, pensa assim: ai, não fiz mais que minha obrigação. Ai, só esse resultado aí que eu tive, nossa, isso aqui é pouco. A pessoa, ela se propõe, por exemplo, a ir a uma academia 5 vezes. Aí ela vai uma só. Aí ela olha e fala assim: nossa, só fui uma vez só na academia. Nossa, só falei que ia 5 e fui uma vez. E essa pessoa começa a maltratar. Essa pessoa começa a desprezar essa uma vez que ela foi na academia. Ao invés de olhar para essa uma vez e falar assim: caramba, eu consegui ir uma vez. Para quem falou que ia 5, nunca foi, conseguiu ir uma vez, quando você celebra essa uma vez aqui, seu cérebro começa a entender que isso é bom. Ele vai querer que você vá mais uma, mais uma, mais uma e mais uma. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas querem ir 5, aí se elas não cumpriram aquilo, elas se frustram. Mas elas não enxergam aquilo que elas fizeram de bom, nem que seja pelo menos uma vez. Então, o que Deus diz aqui?
Se você está grato, cante louvores. Ele fala pra gente agir. Se eu estou triste ou feliz, eu vou agir. Se eu estou triste, eu vou agir através da oração. Se eu estou feliz, eu vou agir através de cantar louvores. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Você precisa agir na direção certa. Você não pode deixar as suas emoções consumirem você. Porque se depender das suas emoções e dos seus desejos, você tá feliz? Você vai beber. Você vai comer mais do que o necessário. Você tá feliz, você vai extrapolar muitas coisas. Você tá feliz, às vezes, você vai falar, ai, não fiz mais que minha obrigação. Você vai querer suprir seus desejos, suas vontades. As emoções, elas são enganosas. Se você vai só pelas suas emoções, você acaba se perdendo na vida. O que é pecado? Quando Deus ele fala na Bíblia assim, olha, você está em pecado. O pecado é quando você supre só seus desejos e suas vontades o tempo todo. É quando você erra o caminho, erra o alvo. Então o que Deus ele ensina pra gente? A gente se submeter ao Espírito para ter decisões sábias. Para não ficar só agindo pela nossa vontade. Porque as suas emoções, muitas vezes são emoções da sua criança interior, que ainda não foi suprida. A sua criança interior, tem gente que tem um paladar infantil, tem gente que tá num corpinho de adulto, mas a emoção é de criança ainda, não tá amadurecido. E se aquela pessoa fica confiando só nas emoções, vai tomar decisão errada, vai agir por impulso. Por isso que a gente não pode alimentar as nossas emoções, a gente precisa compreender, organizar as nossas emoções e colocar elas sobre o Espírito. Porque Deus diz, se você tá feliz e alegre, faça algo. E Ele orienta você a fazer algo. Cante louvores. Camila, por que cantar louvores? Eu não sei se você já sentiu isso na sua vida. Mas quando você ouve algum tipo de louvor, primeiro que aquilo que você ouve entra pelo seu ouvido e vai lá na sua mente. Se a sua mente ela é uma fonte de tudo, principalmente dos seus hábitos, quando você ouve louvor, essas palavras começam a edificar a sua mente e mudar os seus comportamentos. A mesma coisa quando você ouve uma música que fala de traição, pobreza em todos os sentidos, emocional, financeiro, espiritual, uma música que fala de... Enfim, quando você ouve músicas com letras destrutivas, isso também entra na sua mente. Isso também traz algo para sua mente que molda os seus comportamentos, que molda os seus sentimentos. Então, aquilo que você ouve vai moldar muito sobre você. Por isso que Deus diz assim, ó, está feliz, cante louvores. Porque louvores edificam, fortalecem. Quando você está feliz, muitas vezes você não percebe algumas coisas. Quando você canta louvores, você vai ficando mais sensível. Você vai ouvindo mais palavras que edificam você. Então, olha só, diante das nossas emoções, triste ou feliz, faça algo. Deus dá um ordenamento. Fazer algo significa decidir fazer algo. E é aqui que eu quero entrar no ponto mais importante da nossa live. Só que antes de eu entrar no ponto mais importante, coloca aqui se esse conteúdo tá fazendo sentido para você. Coloca aqui nos comentários. Tô vendo que entraram aqui mais algumas pessoas também. Muito bom dia! Muito bom dia para quem tá chegando aí. Coloca aqui se tá fazendo sentido, se você tá compreendendo isso aqui é muito profundo. Isso aqui vai fazer muita diferença na sua vida quando você entende, tem um insight que você fala, caramba, não posso ficar reagindo e agindo só pelas minhas emoções. Eu preciso trazer o quê? A minha parte espiritual. A sua parte espiritual é o seu amadurecimento. A sua parte espiritual vai te trazer perseverança, paciência. Bom dia, Wesley. Bom dia. A Tereza falou que tá fazendo muito sentido também. Muito bom. Eu quero entrar na parte primordial da live. Tudo isso aqui foi uma introdução, porque Deus trouxe algo poderoso aqui pra gente, mas Ele também trouxe algo escondido aqui. Que Ele diz assim, ó, se você tá triste ou tá feliz, você precisa fazer algo. Só que pra gente fazer algo, a gente precisa decidir fazer algo. E é aqui que está a grande chave. Decisões. Na sua vida, você precisa tomar decisões se você quiser crescer. Na sua vida, você precisa saber tomar decisões difíceis muitas vezes. Saber tomar decisão para você evoluir. Tem pessoas, nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tem pessoas que tomam decisões que levam elas diariamente para o caminho da destruição. E tem pessoas que tomam decisões
que levam elas para o caminho da sabedoria. Vou dar um exemplo. Tem gente que tá triste e toma a decisão. Imagina uma pessoa que tá no fundo do poço. Ela toma a decisão de continuar cavando o fundo do poço. Ela vai ficando mal cada vez mais. Tem gente que toma a decisão de não evoluir, de não melhorar, de não investir em si mesmo. Tem gente que toma a decisão de deixar a vida como está. Tem gente que toma decisões destrutivas para elas mesmas. Quando você está indo trabalhar, por exemplo, e você de repente está no trabalho e você tem o hábito de falar mal de alguém, você tomou uma decisão. Uma decisão de abrir sua boca para falar mal de alguém. Parece simples isso que eu tô falando, mas é algo que se você não prestar atenção nas suas decisões, você vai agir de forma errada. Tem gente que decide falar mal. Tem gente que decide gastar mais do que tem. Tem gente que decide investir em coisas que não vão agregar sentido. Tem gente que decide fazer parte de uma rede de relacionamentos que não vai levar você tão longe, não vai levar você longe. Decisão é a coisa mais poderosa que você tem na vida. Triste, feliz, alegre ou não, você precisa tomar boas decisões. A minha pergunta é, quando você está triste, que decisões você toma na sua vida? Você toma a decisão de resolver aquele problema ou de mascarar aquele problema e ficar empurrando com a barriga? Quando você está alegre, o que você faz? Você toma a decisão de sair por aí comemorando e beleza e vai vivendo? Ou você, quando você tá alegre, você toma decisões sábias para continuar evoluindo? Diante da sua emoção, você precisa tomar uma decisão. Se você não toma essa decisão sábia, você acaba agindo por impulso, você acaba agindo de forma muito precipitada e sem sabedoria. Então, o que Deus traz aqui pra gente, ó, se você está sofrendo, ore, ou seja, faça algo. E se você está feliz, grato, alegre, também faça algo, cante louvores. Só que para você fazer, você precisa decidir. Como é que estão as suas decisões na sua vida? Tem decisões que você precisa tomar e você está procrastinando. Tem decisões que você precisa tomar que são difíceis, mas que essas decisões vão te levar para o próximo nível. Tem pessoas que tomam a decisão de não se cuidar, de não cuidar da vida financeira, de não cuidar do casamento. Tem pessoas que vão deixando a vida levar. E tudo o que você precisa para ter uma vida próspera, abundante, para ter uma vida sábia, feliz, no sentido de plena, tomar boas decisões. Então, de todo o devocional que eu trouxe aqui para você, o que eu gostaria que você saísse pensando sobre isso são as decisões que você tem tomado na sua vida. Tem muitas decisões que você está deixando passar. E olha só, quando você não decide, outra pessoa decide por você. Quando você não toma decisão na sua vida, outras pessoas decidem por você. Outras pessoas estão no comando da sua vida. Então, quando você está triste, decida o que fazer com essa tristeza. Quando você está alegre, decida o que fazer com essa alegria. Quando você está angustiado, decida o que fazer com essa angústia. Isso vai fazer muita diferença do que você ser governado pelas suas emoções. Porque quando você está triste, naturalmente a gente vai querer suprir essa tristeza de algum jeito. Mas você precisa decidir saber como usar isso. Olha só, acho que quase sempre por impulso, TDAH, a gente pode falar muito sobre isso. O que é agir por impulso? Aquela emoção vem, não deu tempo nem de eu processar e eu já quero agir. Então, quanto mais inteligente... O que é inteligência emocional? É você aprender. Muito legal a Vanessa compartilhar isso, porque a inteligência emocional, a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções e tomar melhores decisões pra gente não agir por impulso. Tem muitos casos de TDAH que a pessoa consegue frear essas emoções e não agir por impulso. Que a pessoa consegue administrar melhor essas emoções. E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Tereza falou, começar o dia com esse ensinamento vale ouro, show de bola. Grave isso aqui, decisões. Você precisa decidir querer andar com as pessoas certas. Uma vez, isso dói, tá, gente? É doloroso. Decisões difíceis são dolorosas. Por isso que Deus nos prepara sempre pro próximo nível. Uma vez eu tava andando com uma pessoa, de relacionamento mesmo, e eu olhei para aquela pessoa, e isso aqui serve de lição e aprendizado para você também. E eu falei assim, essa pessoa não tem a visão que eu tenho. Ela não enxerga o que eu tô enxergando onde eu quero chegar.
Eu tava num relacionamento, uma época da minha vida, que eu falava assim, a pessoa tem todas as características que eu amo aquela pessoa e quero estar com ela, só que essa pessoa não tem a mesma visão de futuro que eu. Eu quero chegar num ponto A, essa pessoa quer chegar num ponto B. Pensando lá na frente, isso vai dar certo? Não. O que eu pensei? O que eu precisei fazer? Tomar uma decisão difícil. Mesmo gostando, mesmo querendo estar perto da pessoa, eu precisei finalizar aquele relacionamento. Gente, eu tô falando isso tem anos, tá? Eu só tô trazendo aqui um exemplo pra você. Foi doloroso? Foi. Muito. Foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei. Porque o meu sentimento era pra querer ficar. Mas a minha decisão difícil era, peraí, eu preciso pensar. A pessoa tem a mesma visão que eu? Não. Naquele caso, a minha decisão difícil foi encerrar aquele relacionamento. E hoje, quando eu falo hoje, depois de um tempo, amadureci e entendi que realmente aquela decisão foi a melhor decisão a ser tomada. Tanto para um quanto para o outro. Decisões difíceis, se você vai só pela sua emoção, você fica. Tá gostoso, na zona de conforto que você tá quentinho, sua vida tá belezinha, tá confortável na sua vida, né? Suas emoções estão ali calmas, então você fica ali. Porém, você precisa enxergar longe. Você precisa ter visão de futuro para você tomar boas decisões na sua vida. Decisões difíceis te amadurecem. Você vai ver pessoas bem-sucedidas, pessoas reconhecidas no trabalho, pessoas que são desenvolvidas, amadurecidas, são pessoas que tomam decisões difíceis. As pessoas que estão com a vida na zona de conforto, sempre do mesmo jeito, elas não estão tomando decisões difíceis, elas estão fazendo o que a vida oferece para elas. Decisões difíceis é o que vai levar você para o próximo nível. Cada decisão que você toma pode te afastar ou te aproximar dos seus sonhos. Tudo vai depender de você. Você tem um livre-arbítrio para decidir as coisas na sua vida. A questão é, como você tem decidido, né? Qual é o seu ciclo ali de relacionamentos? Quais decisões você tem tomado em relação aos seus amigos, as pessoas que você convive? Qual a decisão que você tem tomado em relação a você mesmo? Ao seu corpo, à sua saúde física, emocional? Qual a decisão que você tem tomado no seu trabalho, né? Às vezes no relacionamento com o cliente. Gente, são pequenas decisões que elas constroem a sua vida. A hora que você acorda, qual é a primeira decisão que você toma? Já pega o celular, já se coloca lá na rede social e já começa a trazer um monte de informação para sua mente? Ou você acorda e toma a decisão de visualizar o seu dia, de orar? Então, são essas pequenas decisões na sua rotina que vão mudar o seu dia a dia. Mudando o seu dia a dia, muda a sua semana. Mudando a sua semana, muda o seu mês. E aí, a hora que Deus diz, faça isso continuamente. Continuamente, disciplina, constância. Quando você toma uma decisão e começa a agir e faz aquilo um pouquinho a cada dia, você começa a ter uma coisa chamada persistência, resiliência, paciência. E tem um versículo bíblico que diz assim: tudo isso que eu falei aqui é fruto do Espírito. Bondade, amor, resiliência, paciência, mansidão, a própria persistência, tudo isso é fruto do Espírito. Você já não passa a agir mais pelas suas emoções, mas você passa para um novo nível, que é o nível de tornar-se com a mente de Cristo, de ser uma pessoa próspera, mais paciente, mais persistente. Tem gente que quer ter mais disciplina, aí essa pessoa vai lá, ela arruma a agenda dela e fala, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa, eu vou pra academia 5 vezes na semana. Ela arruma a agenda, ela planeja, ela estrutura e ela não tem persistência. Ela não consegue tirar o plano do papel. Ela não consegue cumprir o que ela se propôs. Por quê? Porque ela ainda não se desenvolveu emocionalmente para aquilo. E nem espiritualmente. Então não é sobre colocar os seus planos no papel, fazer um lindo mural de produtividade, planilhas, não é sobre isso. Você só começa a mudar algo na sua vida quando você muda de dentro para fora. Quando você adquire persistência e paciência. Ano passado decidi me afastar das pessoas tóxicas. Foi difícil, mas já estou colhendo frutos. É isso aí, Vanessa. É uma decisão difícil. Muitas vezes essas pessoas, por mais ela trouxe aqui pessoas tóxicas, por mais tóxicas, a gente gosta dessa pessoa, a gente quer ajudar, é um relacionamento que de alguma forma traz algo bom. Mas quando você entende que é tóxico, quando você realmente compreende que você precisa se afastar, eu chamo, Vanessa, de pessoas ralo, que são pessoas que puxam a gente pra baixo, sabe? Quando você decide se afastar dessas pessoas,
não é desprezar essas pessoas. É você que decide dar uma afastada. Mas você pode continuar amando essas pessoas. Você só não vai o quê? Estar próximo, presente o tempo todo. Quando você afasta dessas pessoas, e a Vanessa falou, já estou colhendo frutos. Naturalmente, quando você decide e age com sabedoria, já começa a colher frutos. Você já começa a se conectar com pessoas saudáveis, no sentido de relacionamentos saudáveis, pessoas que vão te levar para um outro nível. E aí, olha só, ela já está colhendo fruto. Silvana, hoje estou acordando, show de bola, para estar mais perto de Deus, 4h59, sensacional, decisão. Decisão, você não pode viver de condição. O que é viver de condição? Ah, não tenho dinheiro. Ah, não tenho tempo. Ah, eu vou orar todos os dias, igual tá falando aqui, toda vez que eu estiver triste. Não, tô triste, eu quero dormir. Tô alegre, eu quero celebrar. E aí, quando você vive de condição, você vive querendo suprir suas vontades e suas emoções. Você vive só no campo emocional. Ah, não vou porque eu não tenho dinheiro. Você não deixa nem sua mente pensar como você vai ter mais dinheiro para você fazer algo. Você não deixa nem sua mente pensar como é que você pode crescer. Você já pega a sua condição e já fala assim, você já se coloca abaixo da sua condição. Ah, não vou porque eu não tenho dinheiro. Só que você não enxerga as outras oportunidades, porque você está preso na sua condição. Ah, não vou orar porque eu não tenho tempo. Não, imagina, eu não vou na academia me cuidar porque eu também não tenho tempo. Olha quanta coisa eu tenho para fazer na vida. E aí você começa a viver abaixo. Você tem uma condição, você ainda se coloca abaixo dessa condição e você não toma decisões para você subir. São as decisões que vão fazer você subir o degrau. São as decisões que vão fazer você evoluir. Só que acordar 4h59, como a Silvana trouxe aqui, não é fácil. Sair de relacionamento tóxico também é uma decisão difícil, muitas vezes. Enfim, tem várias decisões que você precisa tomar, que você vai gastar energia, que você vai gastar muito da sua... O cérebro, ele quer economizar energia. Essas decisões vão fazer você gastar muita energia. Aí o que seu cérebro pensa? Deixa pra depois. Ai, depois você faz, isso vai dar trabalho. Só que nesse depois você faz, todo o seu crescimento, ele é prolongado. Você vai empurrando pra frente o seu crescimento. Aí você não evolui. E você fica ali sofrendo, vivendo de condição. 97% das pessoas estão vivendo de condição. Não vou, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Principal objeção das pessoas é não tenho dinheiro. Você sabe que quando você quer fazer algo, você tem dinheiro, você dá um jeito. Isso é uma desculpa, uma objeção que o seu cérebro dá para você não tomar decisões difíceis, para você não evoluir, para você não crescer. Então, deixa eu só ler aqui os comentários, espera aí. Exatamente, são as tóxicas necessárias, família, mas entendi que não preciso estar ali todos os dias, exatamente. Muitas vezes, é o que a Vanessa trouxe. Os relacionamentos tóxicos, as pessoas ralam, ou é seu marido, ou é sua esposa, ou pai ou mãe, ou um tio, uma pessoa que mora com você, irmão ou irmã. Então, normalmente, pessoas tóxicas são pessoas mais próximas. E aí, como é que você age? Decisões difíceis. Decisões difíceis vão te levar para o próximo nível. As decisões difíceis, adultos tomam decisões difíceis. Crianças vão só pelas emoções e desejos. O que uma criança faz quando ela quer um doce e ela não tem? Imagina o seguinte, a criança foi na loja, no supermercado, e a criança viu um doce. O que a criança faz quando ela não tem o doce? O pai ou a mãe fala, agora não vou comprar, ou depois eu compro. A criança, ela chora, ela faz birra, ela quer aquele doce de qualquer jeito. Se você age só pelas emoções, você age como essa criança age. Quando você não tem o que você quer, você faz birra. Você fica com raiva, você fica frustrado, você vai ali tentar fazer aquilo com a força dos seus braços, vai ver outro doce e vai ter o mesmo comportamento. É assim que uma criança age, e se você não amadurece suas emoções, você age pelos seus desejos e vontades. Adultos tomam decisões difíceis, por mais que ele queira comer aquele doce e esteja com fome, querendo saciar o estômago, ele vai falar, agora não. Ele vai olhar diante daquele prazer imediato e ele vai falar assim, agora não. E ele vai deixar aquele doce para depois. Porque ele sabe que se ele, por exemplo, comer aquele doce, enfim, ele vai ter consequências ali na hora. Então ele fala, agora não. E ele diz não ao prazer imediato. Decisões difíceis é você falar assim, não. Agora não. É você se afastar de alguém. É você podendo fazer algo, não fazer. Olha só que interessante. Você pode fazer algo, mas você decide não fazer.
Isso também é uma decisão difícil. Isso também é uma decisão difícil. Aquela conversa que você precisa ter dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, e você prolonga essa conversa por medo, é uma decisão difícil. Se você não toma decisão difícil, você não evolui. Você não cresce. Adultos precisam tomar decisões difíceis. E é por isso que Deus diz aqui, só pra gente fazer um fechamento. Se você tá sofrendo, ore, continue orando, faça algo. Mas tome a decisão de fazer algo que vai mudar a sua vida, que no caso é a oração. Se você está feliz, faça algo também. E ele diz para fazer continuamente, cante louvores. Ou seja, faça algo que vai edificar você. Decida fazer algo e ter atitudes que vão edificar a sua vida. Não decida ir para o caminho da destruição. Se você for só pela sua mente e for só pelas suas emoções, você vai querer só suprir os seus desejos. E como aquela criança, sabe? Que ela fica fazendo birra quando não tem o que quer. Vai viver frustrado, ansioso. Vai viver pelas suas emoções. E as suas emoções são enganosas. Por isso, você precisa passar por cima disso e tomar decisões. Decisões difíceis. Decisões que vão fazer você chegar mais próximo a Deus. Como eu falei aqui, são 6 meses que eu estava angustiada e eu falava assim, eu não sei resolver isso. Como que eu resolvo isso? E aí eu comecei a orar continuamente, diante da angústia, da tristeza, daquela coisa no peito. Todos os dias eu comecei a orar continuamente. Foram 6 meses que me deram persistência, paciência, continuamente, exatamente o que está escrito na palavra. De repente, eu tive um direcionamento. Faça isso e faça isso. É isso. E quando eu fiz, o negócio deu certo de uma forma surreal. Porque Deus, ele não erra. Ele age na hora certa, do jeito certo. Tem gente que se orar um dia, já vai ter a resposta. Só que essa pessoa não tá orando. Tem gente que se orar uma semana, a vida dela já muda. Tem gente que precisa de 1 ano em oração. Cada pessoa tem o seu tempo e o seu processo. A questão é, você precisa decidir por isso. Você precisa realmente tomar uma decisão de fazer diferente na sua vida. Pra gente fechar, deixa eu ler aqui o que a Graziela trouxe. Me diga com quem tu andas e direi quem tu é. Gente, essa frase é poderosa. Você precisa cuidar, proteger os seus relacionamentos. Você precisa entender quem são as pessoas que estão ao seu lado. Se isolar não vai adiantar. Muitas pessoas olham para a vida delas e falam assim, eu tô cheia de pessoas tóxicas, então eu vou me isolar. Isolar, já tem muitos estudos que mostram que o isolamento não faz uma pessoa feliz. O isolamento leva ao suicídio, o isolamento é algo muito grave. Se isolar não adianta. Você pode se isolar por um momento, mas você se isolar por completo, tome cuidado. Você precisa se conectar com pessoas do próximo nível, elas vão te alavancar. Então, muitas vezes, você vai se afastar de pessoas tóxicas, você pode até se isolar por um tempo, que é o tempo que você está conhecendo novas pessoas. Mas cuidado com o isolamento, tá? Isso aqui é muito importante. Me diga com quem tu és, me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Essa frase é pura verdade. A própria ciência já comprovou que somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Por isso, temos que escolher muito bem. Fechou aqui com chave de ouro. E olha só, nós somos a média das 5 pessoas. Se você anda com uma pessoa, 4 pessoas escassas, você é a 5ª. Se você anda com 4 pessoas prósperas, você vai ser a 5ª. Se você anda com 4 pessoas que vivem falando mal, são tóxicas, provavelmente você vai ser a próxima. Por isso, a gente precisa cuidar dos relacionamentos. A gente precisa entender quem está ao nosso lado. Eu trouxe uma live, eu vou trazer, agora eu não lembro se eu já falei sobre isso. Mas dentro dos relacionamentos, primeiro, você precisa cuidar do seu relacionamento com você mesmo. Falei na live passada. Seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Quando você tem essa trindade muito forte, você começa a crescer na sua vida. Olha só, Silvana, minha vida está sendo transformada. É sobre isso. Tudo que Deus diz na Bíblia, do início ao fim, é sobre transformação. É sobre você sair do ponto A e ir ao ponto B. Só que você só sai do ponto A para ir para o ponto B se você realmente, primeiro, quer ser transformado. Abre o seu coração. Porque imagina o seguinte, você pode ter todas as ferramentas, todo o conhecimento do mundo. Você pode estar com as melhores pessoas ao seu lado. Você pode ter tudo ali com você, próximo a você, que vai te fazer crescer.
Mas se você não estiver aberta a isso, nada vai acontecer. Você pode ter as melhores ferramentas, o melhor conhecimento ali do seu lado, as melhores pessoas para te ajudar. Mas se você não estiver aberto, você não vai ser transformado. Deus, ele não vai invadir sua vida, ele vai vir com uma varinha mágica e vai fazer assim, ó, plim, vou transformar a vida dela. Não. Deus, ele vai respeitar, ele é tão delicado, genuíno, que ele vai, não dá nem para descrever, mas ele vai esperar você se abrir. Ele vai esperar você levantar a mão e falar, oi, quero ser transformada. Oi, quero abrir meu coração para me conhecer mais. Quero saber quem é Deus. Ele vai esperar você se abrir. Rogério, bom dia, muito bom. Deus, ele não vai invadir sua vida. Ele te respeita tanto que ele vai esperar a sua decisão. Então, olha só o que ela trouxe pra gente. A minha vida está sendo transformada porque se abriu o primeiro passo, preciso me abrir para isso. Preciso olhar pra mim. E, gente, olha, uma das decisões mais difíceis é você olhar pra você. É você reconhecer seus erros. É você olhar que você não é tão bom quanto você pensou que era. É você reconhecer os fracassos, as falhas. É você olhar para todo esse seu lado que muitas vezes você empurra para debaixo do tapete. Só que é lá que tá a grande chave. É lá, nesses traumas, nas feridas, nas mágoas, nos bloqueios, que quando você destrava, você vai que nem um foguete. Porque tudo isso aqui é uma bola de ferro que acaba te segurando. Então, quando você rompe, e a palavra é rompimento, quando você decide romper na sua vida, se transformar, a coisa começa a acontecer. Por isso, você precisa tomar a decisão. Eu quero me transformar. Coloca aqui nos comentários, se você é uma pessoa que quer se transformar, coloca aqui eu quero. Já expõe, já expressa isso em palavras, eu quero ser transformado, transformada. Você vai sair do ponto A para o ponto B e você vai entender, você vai amadurecer emocionalmente, espiritualmente. Já coloca nos comentários abrindo o seu coração, eu quero ser transformado, eu quero ser transformada. Só o ato de você verbalizar, só o ato de você falar já vai mudar algo dentro de você. Porque você já abriu uma portinha do seu coração. Porque você já está começando a deixar Deus acessar você. Isso vai mudar muito. Olha só, eu também já estou em processo de transformação. Show de bola. Eu também quero cada vez mais. Coloca aí nos comentários, já expõe que você quer ser transformado e se permita ser moldado e moldada por Deus. Olha só, eu quero ser transformada, muito bom. Se permita ser moldado. Imagina aquela peça de argila que Deus está pegando você e está moldando você. Moldando o seu coração, moldando sua forma de pensar, seus comportamentos. Ele está separando você. O que é separar? É santificar. Separar você para moldar você. E quando ele te molda, você fica mais paciente, persistente. Você fica uma pessoa mais consistente, mais firme na rocha emocionalmente falando, eu quero ser transformada, é isso aí. E eu profetizo na live de hoje, pra gente encerrar, que você vai sair daqui uma pessoa diferente do que você entrou. Que você já se abriu para ser transformada. Saia daqui hoje mais sensível, para você perceber o agir de Deus na sua vida. Porque muitas coisas vão ser transformadas esse ano na sua vida. Tenho assim, ó, plena certeza de que quando você se abre, muitas coisas começam a acontecer. Esse ano ainda vai ser um ano de virada, de transformação, de cura. Eu profetizo cura na sua vida, transformação na sua vida. Esse ano comecei a fazer meu devocional, entrou na minha rotina, me propus a ler a Bíblia inteira, sensacional, e já li o Novo Testamento. Olha que interessante. Vanessa, você me deu um insight poderoso. Eu vou trazer no próximo devocional, daqui da manhã, o que acontece quando você lê a Bíblia. Grava isso, vou até anotar aqui para eu não esquecer. Na terça-feira que vem, eu vou fazer uma live só para mostrar para você o que acontece quando você lê a Bíblia, o que acontece na sua vida. Isso é científico também, tá? Eu vou trazer tudo o que acontece quando você se propõe a ler a Bíblia. Eu me permito ser transformada, show de bola, eu quero ser transformada, sou transformada. Galera, tá ó, show de bola. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês.
Parabéns pelas transformações. Só de você anotar e escrever, pode ter certeza que muitas portas já vão se abrir na sua vida. Quando você decide, toma a decisão de ser transformado, você de fato vai começar a sentir como é ter o coração de Deus, a mente de Cristo, e portas serão abertas na sua vida. Lembra sempre para fechar essa live aqui, você precisa decidir. Tome boas decisões na sua vida. Não tenha medo de tomar decisões difíceis, porque são elas que vão levar você para o próximo nível. Eu tenho certeza que quando Deus enviou o Filho, né, para ser crucificado, foi uma das decisões mais difíceis ali. Imagina só essa decisão, como não deve ter sido. Mas é uma decisão que salvou a humanidade. Então você, através da sua decisão, você pode salvar não só você mesmo, mas salvar as pessoas também. Porque quando você muda, as pessoas ao seu redor começam a mudar. Ó, um super beijo pra você, que você seja imensamente transformado. Aproveite seu dia e nos vemos na próxima live, na terça-feira, às 7 horas. Beijo no seu coração!